Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai fazer o pré-lançamento das nossas fundações, que é o que a gente chama de planta fundações. Então aqui a gente vai fazer o lançamento dos nossos blocos e da nossa estaca também. Então os blocos vão receber as cargas que vêm da parte superior, então vem da laje para a viga, da viga para o pilar e descarrega aqui no nosso bloco. Esse bloco ele vai fazer a transferência para as estacas e também para o solo, então vai fazer a dissipação das cargas, beleza? Vai acontecer no nosso projeto em locais que a gente pode agrupar esses blocos, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então esse aqui é o nosso lançamento das estacas. No caso aqui já foi feita a perfuração, já foi lançada a armação e concretada as nossas estacas. A gente faz a abertura do nosso bloco, então a gente deixa as esperas aqui da armação para conectar os pilares. Aqui a gente tem as caixarias dos blocos, pode ser utilizado. Então aqui o lançamento do concreto nos nossos blocos, ó, já junto com as vigas baldrames, então essa conexão aqui com as baldrames. Essas aqui são as nossas vigas baldrames, então elas têm a função de manter a estabilidade inferior da estrutura e também serve para a função de assentamento da alvenaria. Então percebam aqui, ó, cada pilarzinho em cada cantinho, conforme a gente lançou no nosso projeto. Os bloquinhos, então essa parte mais maiorzinha aqui, então os blocos que a gente vai fazer o lançamento, e essa conexão aqui inferior, as nossas baldrames. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer cópia da planta de pilares, vigas e lajes. E a gente vai adicionar os nossos blocos. Então, vamos fazer por etapas aqui. Então, a gente vai fazer essa cópia. Então, essa aqui é a nossa primeira planta, que é a locação, pilares, vigas e laje. E agora a gente vai fazer aqui, nesse outro projeto, o nosso lançamento da nossa planta fundação. Então, a gente pode copiar até o título aqui, ó. Então, pilares, viga de respaldo e sentido de lajes. Essa é a nossa primeira planta. E a nossa outra planta, locação de estacas. A gente vai mexer aqui. Joia? Então, a gente vai mexer nesse projeto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Adicionar os nossos blocos e estacas. A gente pode agrupar blocos próximos com distância inferior a 20 centímetros. Para garantir que não tenha ruína do solo naquele trecho. A gente alinha os blocos de divisa com as paredes de divisa. A gente vai remover os pilares, depois o sentido de pilares. E a numeração a gente pode manter ou tentar manter a mesma sequência dos pilares. E a gente vai trocar as nossas vigas para VB, para significar viga baldrame, que é a nossa parte agora inferior. Então, no nosso projeto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lançar bloco, vai lançar estaca e a gente vai renomear as nossas vigas baldrames. Então vamos lá. Então em cada pilarzinho a gente vai lançar um bloco e a gente vai lançar uma estaca. Então vamos pegar aqui uma simbologia para a gente criar. Ó. Então eu vou pegar essa simbologia aqui de estaca, vou copiar ela aqui, ó. E vou pegar também um textinho. Então é essa simbologia que eu vou utilizar aqui para as minhas estacas. Aqui ainda, a gente vai desenhar um bloquinho. Qual o tamanho do bloquinho? O mínimo que a norma determina para a gente é 60 por 60. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 por 60. Então, esse é o nosso bloquinho aqui, ó. E agora eu vou posicionar essa estaca no meio. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma linha de referência. Caso de vocês não esteja ativado esse meinho, vocês podem ativar, ó. Basta vir aqui, ó. Aqui no Polar Track. Clica com o botão direito, vem aqui, ó, em Settings, Configurações, no de vocês. Vocês vão ter aqui, ó, Objeto Snap, podem marcar aqui meio e o Nearest, que é o mais próximo. Então vamos lá, agora eu vou posicionar essa estaca ali, então eu vou mover, pegar pelo centro e vou posicionar bem no meio aqui da linha. Posicionei lá, vou apagar essa partezinha aqui. Então eu vou trocar a cor aqui da estaca para ficar da mesma cor que está a estaca, então o bloquinho da mesma cor da estaca. Então posicionei lá. No texto, o que vocês vão adicionar? Vou colocar ela do ladinho aqui, a gente pode mover esse texto depois, não tem problema. A gente vai colocar o E, que é de estaca,
a numeração. Vou começar com estaca 01, ou se quiserem estaca 1 também pode ser. Deixa eu ver como, vou deixar a estaca 1. E a gente coloca qual é a capacidade dessa estaca. Aqui a gente vai trabalhar inicialmente com uma estaca de 3 toneladas. Então, vou colocar aqui 3T, que é a capacidade de resistência, mas a gente vai chegar depois nos nossos dimensionamentos. Então, está colocado lá. E agora eu vou vir copiando essa estaca e vou colocar ela centralizada com o meu pilar. Só vou tomar cuidado os que são de divisa. Então, vou colocar os internos primeiro. Então, vou copiar aqui, ó. Copiar seleção. Vou pegar pelo meio. E todo local que tem aqui os pilares, eu vou colocar um bloquinho desse aqui, ó. Esse aqui não é divisa. Esses daqui, ó, estão posicionados na divisa, que é aqui, ó, na linha do terreno. Na linha do terreno, eu vou deixar para colocar depois para vocês verem. Então, vou colocar esses internos aqui primeiro. Ó, esse aqui eu tenho um pilarzão, coloco lá. Aqui, galera, o que vocês vão fazer? Essa borda aqui, ó, ela tem que sobrar pelo menos uma estaca de diferença. Então, tem que sobrar aqui, ó, vamos imaginar que essa estaca aqui seja 20 centímetros. Então, aqui na borda, tem que sobrar pelo menos meia estaca de diferença. Então, tem que ficar pelo menos 10 centímetros. Então, vamos medir aqui. Ó, tá com 9, então eu preciso colocar um pouquinho maior. Vou esticar aqui aleatório aqui pra gente por enquanto, tá? Depois a gente chega nesse dimensionamento dos blocos. Então, pilarzão, coloquei um bloco maior. Esses que são divisa agora. Então, na divisa, eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, copiar e colocar esse pilar aqui, essa estaca aqui na posição desse pilar, ó. Se eu coloco isso, o meu bloco ele vai invadir o terreno do vizinho. Então, imagina que eu coloquei um bloco aqui, ó, nessa posição que está aquele pilar, ó, tá com um bloco invadindo o terreno do vizinho. Não posso fazer isso. Então, eu preciso deslocar o bloco com a estaca. Então, ele vai ficar o que a gente chama de estaca excêntrica. Então, a gente move até alinhar aqui ó, o bloco na divisa. Ó. Vai ficar algo assim, desalinhado do pilar mesmo. É o que a gente chama de estaca excêntrica. Então, eu vou lançar ele aqui, ó. Vou copiar esse daqui, copiar a seleção, vou copiar pelo meio aqui do bloco agora e vou lançar ele aqui, ó. Ó, percebam que vai ficar desalinhado mesmo. Isso vai acontecer para os de divisa. Então, coloquei desse lado. Agora, do outro lado, ó, também tem alguns de divisa. Vou copiar aqui, ó. Então, vou colocar lá. Ó, tá colocado. Agora eu vou olhar se tem algum bloco que tem alguma distância menor do que 20 centímetros entre eles, para que a gente possa agrupar esses blocos. Ó. Acho que os meus mais perto são esses daqui. Deixa eu medir a distância entre eles. Ó, 55, não precisaria agrupar. Quando acontecer isso, galera, vocês vão agrupar os blocos. O que é agrupar os blocos? Eu faria isso aqui, ó. Moveria essa parte para cá e apagaria essa aqui, ó. Teria um blocão desse tamanho. Caso aconteça isso de vocês, vocês podem juntar. Caso a distância entre os blocos fique menor que 20 centímetros. Ok? Então tá lançado lá os nossos blocos. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão remover as lajes. Então aqui a gente tem a planta de fundações, planta de locação de estacas. A gente não precisa indicar a laje é na parte superior. Aqui a gente tem o que a gente chama de contrapiso, então a gente não precisa indicar. Então podem apagar. Então vou remover lá.
E agora eu vou vir nomeando as minhas estacas. Então aqui, ó, pilar 1 vai ficar a estaca 1. Eu já vou lá e apago aqui o pilarzinho. Se quiserem renomear primeiro e depois apagar também, fiquem à vontade. Aqui eu tenho, ó, vai ser o meu pilar 2, vou chamar de estaca 2. Eu vou lá e apago. Aqui, ó, pilar 3, vou renomear todas primeiro e depois eu venho apagando. Estaca 3, pilar 4, estaca 4. Caso de vocês tenham algum agrupado, vocês podem ir trocando também. Pilar 5, estaca 5. Pilar 6, estaca 6. Pilar 7, estaca 7. Pilar 8, estaca 8. Pilar 9, estaca 9. Ó, pilar 10, estaca 10. Pilar 11, estaca 11. Pilar 12, estaca 12. Pilar 13, estaca 13. Pilar 14, estaca 14. Pilar 15, estaca 15. Pilar 16, estaca 16. Pilar 17, estaca 17. Pilar 18, estaca 18. Pode acontecer de ficar numerações diferentes, tá? De estaca e pilar, também não tem problema. Pilar 19, estaca 19. Pilar 20, estaca 20. Pilar 21, estaca 21. Então, lancei lá toda a nomenclatura das minhas estacas. Agora eu vou vir removendo os pilares. Então, vamos apagar aqui os pilares. Então, só virar deletando lá, selecionando e apagando. Então, vai ficar somente as estacas, os blocos e as vigas baldrames que a gente vai alterar daqui a pouco. Opa, abri sem querer. Então, aqui embaixo já retirei todos, vou retirar agora esses mais do meio aqui. Trabalho bem manual mesmo, galera. Sentido da laje aqui. Então, tudo removido. Ficamos aqui somente com as estacas. Agora aqui a gente vai alterar as baldrames. Então, são essas vigas que estão aqui embaixo. Vão fazer a amarração inferior. Então, aqui onde está V1, V2, V3, vocês vão colocar só o B, que
que é para indicar que é baldrame. Então a gente vai trocar aqui, ó, VB, VB, VB. Então só vim colocando o Bzinho na frente ali. Tá? Então coloquem lá, baldrame. Então colocamos lá a nossa viga baldrame. Então esse aqui, galera, é a nossa planta de fundações, nossa locação de estacas. Então vocês vão chegar em dois desenhos, um que é pilares, viga, respaldo, sentido das lajes, e uma que é a locação das estacas de fundações. Joia? Qualquer dúvida, estou à disposição.